Aí pessoal, tudo bem? Então eu sou o professor Rafael Sales e nós vamos para mais uma aula de física, tá? Então vamos lá. Na aula de hoje nós vamos falar sobre movimento retilíneo uniformemente variado, o famoso MRU, que a gente ouve muito falar aí, tá? MRUV, ou seja, movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, variado. Por que variado, Rafael? Porque é o seguinte, olha só, a velocidade ela muda no passar do tempo. Então vamos supor uma situação. Eu tenho aqui um corpo que vai se mover, tá? No instante t0, ou seja, no início da contagem do tempo, a sua velocidade é 0 metros por segundo. Ou seja, esse corpo está parado ou ele está em repouso. É a mesma coisa, tá? Aí veja bem, depois de 1 segundo, tá? A velocidade dele saiu de 0 para 5 metros por segundo, certo? Depois, passou mais 1 segundo, a velocidade saiu de 5 para 10 metros por segundo. Então perceba que o que vai variar aí nesse contexto é a velocidade. E por que uniforme? Porque a velocidade ela vai mudar uniformemente, seguindo um padrão. Então veja, de T0 até 1, a velocidade aumentou 5 unidades. De T1 a T2, a velocidade aumentou mais 5 unidades. Então nós temos que essa velocidade ela varia uniformemente. Mas ela varia por quê, Rafael? Porque existe uma nova grandeza que nós vamos falar sobre ela. Essa grandeza ela é chamada de aceleração. É a aceleração que está causando essa mudança de velocidade. Então nós temos sempre um valor sendo adicionado à velocidade, a nossa aceleração. E a aceleração é nada mais, nada menos do que a variação da velocidade, tá? Delta é variação da velocidade em função aí do tempo que isso está demorando para acontecer. Aqui nós temos a equação da aceleração. Vamos só lembrar uma coisinha. Delta V, velocidade final menos inicial. Delta T, tempo final menos tempo inicial. Beleza, gente? Eu vou dar um tempinho para vocês anotarem isso aqui e a gente continua já. Beleza, você já anotou, não é isso? Então tudo bem, vamos seguir. A partir da aceleração, nós vamos ter as funções horárias que regem o movimento do MRUV. Tá? E para isso nós temos a função horária da velocidade. O que a função horária da velocidade nos apresenta? A variação da velocidade no passar do tempo. Nós podemos descobrir qual será a velocidade do corpo daqui a 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos naquela situação que nós tínhamos aqui anteriormente. Então olha só, a velocidade final, ou seja, a velocidade em um dado tempo é dado por V0 mais a aceleração vezes o tempo. Isso é a nossa função horária. Beleza? Eu vou escrever como que fica o gráfico dela aqui em 2 segundos. 1, 2. Como eu falei, beleza? Então olha só, como a função horária da velocidade ela é uma função polinomial do primeiro grau, seu gráfico será uma linha reta, que ela pode ser crescente à medida que a velocidade aumenta ou decrescente à medida que a velocidade diminui. Rafael, quando que nós temos ela crescente ou decrescente? Sempre que a aceleração for positiva, eu tenho um gráfico crescente, a velocidade aumenta. Sempre que a aceleração for negativa, eu passo a ter um gráfico decrescente, certo? Então a velocidade diminui no passar do tempo. Então essa é a nossa função horária da velocidade, certo? Aqui nós temos movimento acelerado, a velocidade aumenta, e movimento retardado, a velocidade diminui no passar do tempo. Agora, nós vamos falar sobre a função horária do espaço ou da posição. Eu vou colocar aqui em 2 segundos. 1, 2. Beleza, então vamos lá, olha só. Eu sei, foi rápido, né? Mas vamos lá, olha só. Aqui nós temos a função horária do espaço, tá certo? Então, na função horária do espaço, ela pode ser apresentada de duas formas. Ela pode vir assim, ou ela pode vir assim. Rafael, qual é a diferença? Nenhuma, gente, tá? Beleza? Por quê? Aqui eu tenho a variação do espaço. S final menos S inicial. Aqui o que foi que eu fiz? Eu tirei isso, S final menos S inicial, tá? Como fica menos S0, então eu passei ele para depois da igualdade, ficou positivo, certo? Mas essas equações
elas são as mesmas, apenas a gente inverte aqui a variação da posição. Certo? Como ela é uma função quadrática, que eu tenho aqui, tá? A minha função, definição da minha função quadrática, função polinomial do segundo grau, o seu gráfico será sempre uma parábola, certo? Então essa parábola pode ser voltada para cima, positiva, ou ela pode ser voltada para baixo, negativa. O que é positivo e o que é negativo, Rafael? A aceleração. Quando eu tenho uma aceleração positiva, beleza? Aí eu tenho que a parábola é voltada para cima. A sua posição aumenta no passar do tempo. Quando eu tenho uma aceleração negativa, a parábola é voltada para baixo, a sua posição diminui no passar do tempo. Certo? Então, olha só. Veja só como eu falei. Aqui eu tenho aceleração positiva, aceleração negativa. Então, sempre que você vê um gráfico de uma posição onde a aceleração ela for negativa, ele será com cavidade voltada para baixo. Quando a aceleração for positiva, com cavidade voltada para cima. Agora nós vamos falar sobre a nossa equação de Torricelli, beleza? Eu vou colocar aqui bem rapidinho para vocês em 1, 2. Então, olha só, como eu falei para vocês, tá? A gente vai falar agora sobre a equação de Torricelli. A equação de Torricelli ela é aplicada quando? Quando nós temos problemas em que não existe o tempo, certo? Então, olha só. Nós usamos a função horária da velocidade quando nós temos aceleração, tempo e queremos descobrir velocidade. Nós utilizamos a função horária do espaço quando a gente quer saber o espaço percorrido ou a posição final do objeto em relação a alguma coisa. Mas a gente tem que ter aceleração, tem que ter tempo. E a equação de Torricelli é quando a gente não tem o tempo, a gente utiliza ela, relacionando sempre velocidade e espaço percorrido. Pessoal, o ponto principal para resolver problemas de movimento retilíneo uniformemente variado é sempre procurar o ponto principal. Quem é o ponto principal que transforma um movimento retilíneo uniforme em retilíneo uniformemente variado? É a nossa aceleração. Ela é o ponto-chave de todo o nosso estudo. Portanto, sempre que a gente for resolver problemas de MRUV, nós precisamos focar em saber quem é a aceleração no problema, tá? Ou se no problema já não deu a aceleração, a gente analisar se tem como descobrir a aceleração, através da variação da velocidade e o tempo, certo? Então agora a gente vai fazer 2 exemplozinhos bem básicos para a gente poder colocar isso na prática, certo? 2 segundinhos para a gente colocar aqui no quadro. 1, 2, ok, vamos lá então, olha só, agora já mudei, tá? Então já coloquei o nosso problema aqui para a gente praticar. Então vamos lá. Qual é o problema que nós temos? Olha só. Vou sair aqui para vocês prestarem bem atenção. Exemplo 1. Um carro parte do repouso, iniciando seu movimento com uma aceleração de 5 metros por segundo. Apresente a velocidade desse carro após 10 segundos. Certo, agora eu volto. Olha só. Primeiro ponto que a gente precisa é coletar os dados do problema. Então o que eu tenho de informações aqui? Vamos lá. Um carro parte do repouso. Repouso, lembre-se, sempre que ele parte do repouso, a sua velocidade inicial ela é 0, certo? Ok. Iniciando o seu movimento com uma aceleração. Ó, lembra que agorinha eu falei, qualquer problema sobre MRUV nós precisamos de aceleração, beleza? Então olha só, eu tenho aceleração. Apresente a velocidade desse carro após 10 segundos. Pessoal, se eu quero a velocidade depois de 10 segundos, eu quero a velocidade final. Tá ok? Então vamos seguir. Olha só. Solução do problema. Vamos lá. Solução. Então eu tenho o seguinte. O que eu tenho de informações? Velocidade inicial, que é 0 metros por segundo. Rafael, por que metro por segundo? Porque a aceleração está em metro por segundo quadrado, que é a unidade de medida de aceleração. Isso quer dizer que nós temos que trabalhar com essa unidade de medida, que é a do sistema internacional. A velocidade final é o que eu quero descobrir, e a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Rafael, qual das equações eu vou ter que utilizar? Gente, olha só. Eu tenho uma velocidade, eu quero descobrir a outra e eu tenho aceleração. A questão também me informa o tempo, ó. 10 segundos. Então, olha só. Eu tenho
velocidade inicial, aceleração, tempo, eu quero descobrir a velocidade final. Pessoal, aqui está na cara. Se você comparar as três equações, é função horária da velocidade. Então vamos lá. V igual V0 mais AT. Beleza, muito bem. Substituindo os valores. V é o que eu quero descobrir. V0 é 0. A aceleração é 5, tá? E o tempo é 10 segundos. Nesse caso eu tenho 5 vezes 10, resolve primeiro a multiplicação, tá? 5 vezes 10, 50. 0 mais 50, vai dar quanto? Isso, muito bem. 50 metros por segundo, certo? Rafael, eu quero saber qual que é essa velocidade em quilômetros por hora, que é o que o carro do meu pai lá marca. Beleza, sem problema nenhum. Multiplique isso aqui, ó, por 3,6, certo? Multiplicando por 3,6 a gente vai descobrir qual é essa velocidade em quilômetros por hora. Porém, o nosso problema ele trabalha com unidade medida do sistema internacional. Então a gente deixa aqui em metros por segundo, beleza? Então, gente, qualquer dúvida, dá uma analisada novamente na resolução desse problema e a gente vai para mais um problema. Mas antes da gente ir para o próximo, vamos só ver uma coisa. Olha só, eu posso escrever o gráfico desse problema, se eu quiser. Mas antes, olha só, vamos converter aqui para quilômetros por hora? 50 vezes 3,6 vai dar quanto? 180 quilômetros por hora. Essa seria a velocidade na unidade que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Mas vamos para o gráfico. Ó, se eu quisesse escrever o gráfico aqui desse problema, como é que ficaria? Primeiro, coloca o plano cartesiano, certo? Bem bonitinho, deixa eu vir para o lado de cá. Coloca o plano cartesiano. Lembre, velocidade aqui em cima, tempo aqui embaixo, certo? Quando o tempo foi zero, a velocidade foi zero. Ou seja, no início do movimento, a velocidade era zero e o tempo era zero. Então eu tenho o primeiro ponto aqui, exatamente na origem do meu plano cartesiano. Depois de 10 segundos, a velocidade foi 50 metros por segundo. Então eu tenho aqui, ó, 10, a velocidade foi 50. O que a gente faz aqui, ó? Faz aí, colocando aqui no plano cartesiano, o nosso pontinho. Depois, o que a gente faz? Se eu tenho dois pontos, eu consigo escrever a minha reta. Tá? Deixa eu só pegar a régua aqui para a gente escrever esse gráfico. Então, o que a gente faz? Ó, utiliza aqui a nossa reguinha e escreve o nosso gráfico. Então, seria esse o gráfico desse movimento desse carro. Lembrando uma coisa bem interessante. Perceba que esse gráfico ele é o quê? Crescente, tá? É um gráfico crescente. Movimento acelerado. Por quê? Porque a aceleração ela é positiva. Tá certo, garotos? Então, na aula de hoje ficamos aqui. Nas próximas aulas a gente fala sobre variação do espaço, equação de Torricelli. Resolveremos mais alguns problemas. Tá? Muito obrigado e tchau, tchau. Até o próximo.